Olá, assinantes das Cunhãs! Estamos de volta com mais um episódio extra exclusivo, maravilhoso. Maravilhoso encontrar vocês. E assim, é um momento, vamos dizer assim, antes era pré-Cid e agora é o pós-Cid, né? As Cunhãs, nova fase, pós-Cid Gomes. Estamos em tudo quanto é veículo nacional de jornalismo. Menino, os locais só falam na gente, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, o negócio tá bom, né? Essa semana foi boa e por isso a gente decidiu fazer o episódio extra para trazer um pouco de bastidores e comentar um pouquinho mais também a repercussão desse momento histórico que foi a entrevista do Cid Gomes às Cunhãs, como não, né? E aí, Emily Rebouças, preparada para esse momento? Mulher, eu estou achando massa. A gente já estava comentando antes, né, sobre a surpresa da repercussão. Mas depois você para pensar, realmente foi uma entrevista em que ele foi muito direto e claro, como não tinha sido antes, né? E aí é até natural. E assim, antes da gente começar a conversa mesmo, só reforça um negócio que a gente sempre fala, Inês, eu, Camila, que é a importância de valorizar os veículos que estão fora aí do circuito tradicional, né? O que você fala num podcast ou numa mídia, por menor que ela seja, por mais de nicho que ela seja, repercute. É uma forma de você dar ressonância para outros canais, veículos maiores, então, de fato, mostra que o podcast está no circuito, né? Está inserido no circuito, nos fluxos de comunicação, enfim. Mas eu já estou falando demais aqui para uma apresentação. Que bom ver vocês aqui, gente, vocês que ainda vão receber o episódio. E tu, Inês? Estão dizendo que a gente. Estão maldando da gente, dizendo que a gente quer implodir o PDT. Tu concorda com isso? A gente só fez perguntas, né? Mandaram me dizer num direct. Olha, vocês querem implodir o PDT? Mas era brincadeira, não era gente do mal, não, era do bem. Digo, não, eles já estão lá estourados, eles já estão com caco para todo lado, não foi a gente, não. Agora, quanto à entrevista do Cid, realmente a gente se preparou muito, a gente ficou discutindo, né? Era nós três, pergunta isso, pergunta aquilo, ficamos lendo. Aí, até uma entrevista dele quando ele era governador, que ele deu para o Teve pessoal essa do curso de entrevista. comunicação lá da UFC e tal, a gente se prepara, isso aí a gente se prepara. Agora, realmente, ele ajudou, porque ele estava livre, leve e solto. Ele estava com a linguazinha dele coçando para falar. Ele estava. Ninguém forçou, pelo contrário, a gente até ficava a assessora dele, que a Camila cortou essa parte. A assessora dele dizendo que era para ele terminar, papapá, e ele dizia: termino não, por mim eu fico aqui 2 horas, sei lá. Ele dizia assim: menina, ele estava mesmo com a corda toda, estava ótimo. Te perguntou tudo, tudo. E ele não, né? A única É. coisa que ele falou, assim que saiu pela tangente, foi aquela hora que ele falou, a Ebele perguntou assim: e aí, passaram o Natal juntos, não sei o quê? Esse problema de família se resolve dentro da família. Foi a única coisa que ele, né? Que Foi. ele falou foi isso. Mas Mas a foi gente legal. perguntou. E é isso, jornalista, eu sempre boto isso na cabeça dos meus alunos também. A gente tem que fazer as perguntas. Se o entrevistado quiser responder, Responde. ele responde. Se ele não quiser responder, ele não responde. Ele tem o direito de não responder. Então aí a gente trabalha em cima disso. Mas a gente fez as perguntas e ele respondeu da melhor forma possível, né? Foi legal. Foi bem legal. E aí a gente vai começar falando um pouquinho dos bastidores. Acho que tem uma curiosidade. Como é que foi que vocês conseguiram entrevistar o Cid? O Cid Gomes estava meio desaparecido, né? Mas de repente ele volta. E aí eu achei que foi uma coisa muito engraçada, porque realmente a gente queria há bastante tempo entrevistar, mas só que a gente não tinha tentado. A gente não tinha tentado. A gente já tinha tentado umas vezes o Ivo, prefeito Foi. de Sobral, mas a gente não tinha tentado o Cid. E eu, pessoalmente, eu tinha uma coisa minha, pessoal, que eu achava que o Cid não ia com a minha cara, tinha problemas comigo. E eu não ia tentar. Aí eu já, vixi, é meio desafeto. Mas isso nem pesou, né, Ebele? Conta, Ebele, foi a Ebele que conseguiu essa Sério. entrevista. Não, gente, o Cid, ele sempre foi, pelo menos para mim, uma fonte acessível. Ele nunca foi de negar a entrevista, ele era um cara acessível. Tem uma história que eu acho maravilhosa. Quando eu trabalhava no Jornal o Povo, tinha uma colega, a Dalviane Pires, que era da economia, da editoria de economia. E ela estava fazendo uma matéria e estava querendo muito ouvir o Cid para pegar a versão do governo e tal. O Cid era governador. Aí o Twitter bombava, estava bem no começo do Twitter,
E o Cid tinha Twitter nessa época e bombava no Twitter. E a Dalviane chegou lá no Twitter e botou assim: ai, o meu sonho era entrevistar o Cid Gomes aqui para minha matéria. Pois ele respondeu: passe seu telefone da DM que eu vou ligar para você. E ela, oi? Ele respondeu o tweet dela, ligou para ela, deu a entrevista para ela numa boa. Mas, de fato, a gente não tinha tentado o Cid ainda, porque estava aquele quente, a gente queria entrevistar no ano passado, mas estava aquele quente da eleição, né? Crise, claramente crise entre ele e o irmão dele, um mal-estar gigantesco, e ele retraído, ele sumido e calado, né? Segundo familiares, nem com a família estava falando. Aí deixamos quieto. E aí, quando foi no fim do ano passado, eu fui incluída num grupo de WhatsApp que tem só todo mundo. Tem de A a Z, tem professor universitário, tem jornalista, tem político, tem arquiteto, tem advogado. E fiquei sabendo que Cid estava nesse grupo. Aí, não quer saber de uma coisa? Agora que passou mais o quente, né, e tal, a poeira deu uma baixada, eu vou tentar. Mandei uma mensagem para ele pelo WhatsApp, me apresentei, e ele simplesmente falou, claro, Web, ele topa sim. Olha aí. Topo, claro. Beleza. Aí ele só pediu para eu articular com a assessora dele de imprensa, marcamos uma primeira data e ele teve que desmarcar, teve um compromisso, aí a coisa ficou ali uma semana, duas meio em suspenso, a gente insistiu, marcamos e pronto. E, para nossa surpresa, Cid estava mais à vontade do que achava que ele estaria. Porque, assim, ele conhece a gente, né, como ex-repórteres, mas já faz tempo que a gente não lida assim É. com ele, né? Mas ele estava uma. Chega, a gente ficava com dificuldade de interrompê-lo, de tão falante que ele estava. No YouTube deu para sentir mais, no podcast eu cortei um pouquinho as tentativas que a gente fazia de interrupção, mas ele não parava de falar. E ele emendava umas coisas e a gente, putz, grila, cara, tá falante mesmo, né? E realmente foi inesperado nesse sentido, né? A gente não imaginava que ele ia estar Eu desse também jeito. nunca tive problema com o Cid, tá aí. Ele mesmo, quando ele Ele é abriu a... seu fã, Inês, ele te adora. Não, mas aí ele se lembrou daquelas histórias que o Narcélio chamava ele de subdeputado, ele nem era, ele era um menino velho. Ora, o Ciro era novo quando assumiu lá como, era suplente, assumiu, e ele ia lá na cola do Ciro, acho que ele já estava estudando aqui em Fortaleza. Aí ficava lá na Assembleia, e o Narcélio, assim, que este subdeputado, sei o quê, porque ele ficava lá acompanhando o irmão. Conheço ele desde esse tempo. Nunca tive problema engraçado. Uma vez estava lá na reitoria, ele passou como governador, numa daquelas solenidades de colação de grau e tudo. Aí ele estava todo barbadão, e eu falei, eu estava de lado, em pé assim, eu digo, olha o Cid de barba. Ele parou o cortejo, ele, o reitor, disse, Inês, não estou de barba, não é porque eu quero, não. É porque o meu dermatologista pediu, aí foi me dar explicação. Menino, meu dermatologista disse que quando eu passo a lâmina, eu fico todo cheio de barba. Parou, todo mundo parou lá aquele cortejo que entra na Concha Acústica, para ele me explicar por que estava. Nesse ponto, eles são doidos, eles são. O Cid não é muito grosseiro, não, assim, médio. Mas eles falam normal, assim, como pessoa Ivo, todos eles falam assim. Para mim é outro nível mesmo de Ave Maria, comparar o trato do Cid com o trato do Ciro, Não, é principalmente com a imprensa, é incomparável. Assim. Eu, pelo menos, como jornalista, que eu me diferente. lembre, nunca tive queixa dele. Pelo contrário, era um cara muito de boa, às vezes saía de uma pauta, ele estava ali fumando, eu chegava perto dele e começava a conversar na informalidade. Eu, governador, posso gravar? Ele, claro, e dava muitas boas declarações. Era um cara bom de lead. É bom de fala. E a Sabe se gente. comunicar, né? Ele tem uma boa comunicação, ele sabe se E comunicar. era a grande diferença. Depois que sai o Cid, entrou o Camilo, aí entrou uma pessoa que não dá tantos leads, né? Apesar de ser super também, enfim, Acessível. amável, né? Obrigado, né? Mas o Camilo é mais, né, devagar para isso. O Cid realmente é uma figura que fala e tem um impacto no que ele fala. É muito impressionante. E aí, tanto deu impacto que deu uma repercussão absurda a entrevista. E a gente vai falar um pouco disso, né? O impacto maior foi em cima, possivelmente. Aliás, teve dois impactos. Um foi sobre o Sarto, né? Que é. Depois eu explico, viu, Daniel, o que é lead, tá? O que é lead?
linguagem, é jargão jornalístico, viu? É quando a gente fala assim, o mais importante de uma situação, de um acontecimento, a gente coloca no começo da matéria, e já para chamar a atenção do leitor, ou do ouvinte, enfim, já começa com aquilo. Isso é o chamado lead, jargão jornalístico. Perdão, a gente fica usando essas coisas, esses jargões. Mas um dos impactos foi em relação ao PDT do Sarto, né? Em relação ao Sarto, porque ele deu uma lapada boa no Sarto, ele deu um puxão de orelha no Sarto, né? O prefeito de Fortaleza. Diz que o prefeito tem que ir para a rua, tem que trabalhar, tem que aparecer 5 horas da manhã no sinal lá nas Zé Bastos, tem que não só trabalhar, tem que parecer que trabalha. E, tipo, isso é bem em sintonia com as críticas que vêm sendo feitas ao Sarto, não de hoje, né? De que a cidade está abandonada, sem prefeito. Então, tem esse lado aí que teve um impacto no PDT. E teve o outro lado em relação ao Ciro, que os florzinhos, o pessoal da Turma Boa ficou louca, quando ele disse que o Ciro atuou muito com o fígado, fez política com o fígado, quando insistiu no Roberto Cláudio para ser o candidato ao governo e desfez aí, acabou causando a ruptura com o Camilo, né? Vamos começar por qual das duas repercussões? O que vocês querem falar primeiro? A repercussão do PDT, no PDT. Assim que saiu a entrevista, e assim que saiu o episódio, terça-feira cedo, eu pensei que não tinha dado tempo nem da pessoa ouvir, eu já recebi um telefonema de um dos assessores do Roberto Cláudio. Assessor do Roberto Cláudio. Estava indignado, né? Falou, porque ele fala muito, mas assim, vou resumir. Aí ele disse que o objetivo do Cid é fazer intriga entre o Sarto e o Roberto Cláudio. Eu não vi isso, não. Eu não vi isso. Pode ser naquela hora que ele falou assim, não, pode ser que o Sarto nem seja mais candidato. Você lembra que ele falou isso? Uhum. Pode ser candidato, tal. Aí essa pessoa dizendo que o objetivo do Cid é intrigar o Sarto com o Roberto Cláudio. Não entendi, não entendi. Aí ficou justificando aquela história do Sarto ter botado um bocado de bolsonarista na prefeitura e wagnerista, papapá. Aí diz que o filho do sargento Reginaldo está lá para compensar o emprego de uma ex-mulher do sargento Reginaldo. Porque o sargento Reginaldo, minha gente, não é fofoca não, né? Mas eu tenho que explicar. O sargento Reginaldo, no estado civil dele, ele bota solteiro, mas ele é cheio de mulher na periferia. Não estou falando mal, não. Nem bota cara feia, não, Camila. É isso. Agora, sargento na periferia é tipo assim, general, tá entendendo? Aí ele tem, parece que são 4 ou 5 filhos. 4, eu tenho certeza que eu já vi até as fotos. Aí, uma das mulheres com quem ele viveu quase 14 anos tinha um emprego no tempo do Roberto Cláudio, um cargo comissionado, né? Servidora de concurso. E quando começou o governo do Sarto, dançaram com a mulher. Aí a justificativa é que tinham botado este rapaz na Secretaria de Cultura para compensar o emprego que a mãe perdeu. Mas, como eu gosto muito de futricar as coisas, descobri que o rapaz que está nomeado, trabalhando na Secutifor, é filho do sargento Reginaldo, mas não é filho da mulher que foi exonerada, é outra mulher. Tu tá entendendo? O homem tem mulher demais. Não, e é Entendeu? a figura bolsonarista, aqueles da família, né? O defensor da família, né? É a família tradicional. O sargento Reginaldo só É. falta chorar. Defensor da família, Deus acima de tudo. Ele se diz espírita e não sei o quê, menino santo. Pois olhe, Dias Macedo, aqueles bairros lá, minha filha, tudo tem filho do sargento Reginaldo. Pois É é, menos bonita essa criança. Deixa eu olhar aqui a cara do eu Reginaldo, nunca que eu vi, né? esqueci. Mas parece ser bonito, não, mas Não, não. Reginaldo bonito que eu conheço, só o meu mesmo. Ainda tem essa Não sei se coincidência na vocês sua sabem. vida. Eu não pois sei se é, essa vocês história. sabem. Aí eu achei que teve dizer isso, que o Cid quer jogar, que o Cid é um traidor.
Não, porque a gente está vendo que, inclusive, quem está traindo, quem é que tá, o lado que está traindo, se for o caso de trairagem? É o lado do Sarto. Hoje, pelo menos, hoje, nós estamos na quinta-feira. Hoje, o presidente da Câmara dos Vereadores, o Gardel Rolim, eu só quero chamar Carlos Gardel, aquele homem que canta tanto. Pois é, o Gardel Rolim, presidente da Câmara dos Vereadores, que é do PDT, estava confraternizando com toda a galera bolsonarista e wagnerista da Câmara dos Vereadores. Ele fez como é o nome? De uma frente ampla para defender autistas, e todos são vereadora Priscila, vereador Pedro Gomes de Matos, o Martins, todos da direita ou extrema-direita. E quem estava circulando lampeiro hoje na Câmara? Capitão Wagner. Capitão Wagner, junto com esse pessoal aí. Tu está entendendo? Então, em trairagem, não. É por isso que também o vereador Júlio Brise, do PDT, que não está indo para essa banda da direita, nem ele, nem Léo Couto do A Ana PSB. Paula, a enfermeira Ana Paula também não Paula está. também. Mas o Júlio Brise faz falar, falou hoje em plenário, que só um cego que não vê essa grande aproximação do Sarto e a turma dele, incluindo Roberto Cláudio, que fica calado, com o pessoal do Wagner, com o pessoal bolsonarista mesmo, pesado. Só que só o cego que não vê. Agora, o que eu fiquei chocada foi uma justificativa daquele vereador Carlos Mesquita, que já foi base de governo de todos os prefeitos da cidade, todos, desde que acho que desde como foi o primeiro, Martins Soares Moreno, quando disputou a Barra do Ceará, ele já era Martins Soares Moreno, lá na Barra do Ceará. Aí ele disse que não interessa, ele disse assim mesmo, porque eu assisti o vídeo. Ele disse que política é assim mesmo, que a pessoa política só trabalha para si, isso é assim mesmo, para si. Quando sobra, bota o povo. Tu acredita que ele disse assim? Menina, eu fiquei assim. Não me surpreende. Não, não ia dizer o nome, mas pode ser que corte, né? Pois ele disse isso assim: nós defendemos o nosso. Até botei uma aspa aqui, eu copiei e botei uma aspa. Nós defendemos o nosso. Todos nós trabalhamos por nós. Se der para botar o povo, bota. Desse jeito. Ideologia e partido é coisa secundária. Isso respondendo ao Júlio Ele Brito. disse isso em plenário, Inês? Plenário, se você quer, eu passo o vídeo para você. Ele disse isso hoje, que o povo manda para mim. Pois disse em plenário, aí até o Júlio Brise respondendo, disse assim, eu queria que os jovens, as pessoas jovens que têm interesse de ingressar na política, querem fazer uma política boa, querem fazer uma política limpa, não ouçam isso que o vereador Carlos Mesquita está dizendo, que isso é um desserviço. Ele disse essas palavras, eu acho. E aí ele se elege fazendo dancinha de TikTok, achando que isso é suficiente. E pior que acaba sendo, ele tem a base dele, se elege, acabou, né? A base ali é intacta, a base dele. Eu vou me intacta. surpreender muito no dia que o Carlos Mesquita perder a eleição, porque é um Pois é. vereador das antiquíssimas e está aliado com todo mundo. E, enfim. É muito difícil. Agora, outras falas também impactaram muito, né? Teve uma do Lúcio Bruno, não é esse o nome dele? Lúcio Bruno, que disse que... Porque, assim, a crítica do Cid é que o Sarto, uma das críticas é que o Sarto, a prefeitura, só olha para a Aldeota, que é a região mais nobre, uma das mais nobres de Fortaleza, que só olha para essa região. E o Lúcio Bruno, lá entre os apoiadores do Sarto, disse que não tem mais distinção na cidade entre aldeota e periferia. Tudo está bem cuidado, igualzinho a aldeota. Tudo é aldeota. Tudo é aldeota. Olha, pra rapaz. Mim, olha, eu acho que assim, você fazer a defesa de um governo aliado é completamente pertinente, plausível, legítimo e tal. Claro. Isso que ele falou é deboche. Isso que ele falou é deboche com a população. Porque você dizer que Fortaleza é toda uma aldeota, sabe, é uma excrescência, é deboche em altíssimo grau. Eu acho que esse cara, acho que repercutiu foi muito pouco a fala dele, né? Porque para mim foi o maior absurdo
assim, amigo, vamos babar, vamos puxar o saco, mas peraí, né? Vamos fazer as coisas na medida do tolerável, porque essa daí foi demais. E aí eu trouxe um áudio, porque assim, o próprio Sarto se manifestou logo depois da entrevista, lançou uma nota também dizendo que tudo ele está fazendo, já superou 60% de todas as promessas de campanha, ele já fez. Eu, na época da campanha, eu era muito crítica, falava, meu, só tem 6 páginas esse projeto de governo do Sarto. Se for isso, em relação a essas 6 páginas, pode ser verdade, que ele já concluiu 60%. Mas vamos e convenhamos, fez o quê, né? Ok, agora ele está aí, vai pegar um empréstimo grande, vai fazer um monte de obra, mas isso não significa que ele está cumprindo nada, não está fazendo nada. Mas, enfim, ele se defendeu e teve um momento que até foi a Inês que passou para a gente hoje, um momento deboche também, uma respostinha engraçadinha ao Cid. Conta, Inês, eu vou botar o vídeo aqui desse momento, Aquela. da cantoria. O Sarto foi hoje inaugurar, acho que aí o pessoal frescando, obedeceu o Cid. Hoje ele foi inaugurar uma escola aqui no Cais do Porto. Chegou lá para se tornar, né, querer ser carismático, simpático, papapá, pegou o microfone e foi cantar. Aí cantou o quê? Borbulhas de Amor, aquela que diz assim, no aquário, não sei o quê, para poder insultar Isso o numa Cid. escola, gente. Aí a galera menina bombou em Eu vou grupos botar a de cena Gente, aqui. Vou botar a cena aqui para o bota a povo cena ver. aí para ver ele cantando aquela. Queria ser um peixe. Pois é. Aqui, gente, olha só. É, gente, é, a quinta série, ela não tem limite, ela chegou e ficou mesmo. eu só lembro Porque, do Ferreira Goulart, que foi o tradutor da música, uma música de origem hispânica, e ele traduziu, e aí uma repórter perguntou um dia para ele, Ferreira Goulart, o que significa essa música? O que é o peixe, né, nessa música? Aí ele falou, minha filha, você quer saber o que é o peixe? O peixe é a piroca. não, Era que dentro de ti tinha que ser. Ou uma oh, cenoura. Jesus, é muita Mas poesia, Cantar isso né? numa escola, gente. aí ele Gente, não, ele cantou também, já que que tudo é aldeota, né? Ele cantou também Hey Jude dos Beatles. Hey Jude, muito periferia, né? Hey Jude. Pois ele também Ave Maria. cantou. Me arrependi de ter contratado ele para meu aniversário. Não, não, Inês, Inês. mas aí eu vou discordar. A perifa dá maior valor o Rei Jude também. Não, não é só forrozão, não. É, Né? é. Ainda bem que ele não cantou Léo Santana, ia ter sido um pouco pior. Já pensou? Pois Meu ele povo, cantou mas os olha, Beatles, assim, do tempo né? Bem antigo, que acho que o pessoal é jovem bom. nem. Conhece. Pois Não, mas foi. olha, Deu eu estou dando o maior valor a essa novela, assim, porque choras PT, né? Porque com PT a gente está acostumado a ver esses arranca-rabo, essa desavença. Agora tem também o PDT, olha aí, para entreter a- o público político desse estado. Eu estou achando bom demais. E, assim, depois eu fiquei pensando, né, nas coisas que o Cid disse, no tom que ele disse, no quão à vontade ele estava, na vontade que ele estava de falar, porque, é, como a gente comentou no início, né, ele estava querendo falar mais. A gente teve que interromper a entrevista, porque tinha um combinado com a assessoria dele, mas ele estava a fim de falar mais. Né? Por ele tinha falado mais, parecia que estava entalado, e aí sentou ali com a gente, parecia que a gente estava, né, ali numa mesa de bar, e conversando tudo na maior informalidade, ele tacou o pau a falar. E para mim ficou claro que ele, usando um termo até que a gente usou em relação ao Xandão, que ele está reivindicando o protagonismo de volta, né? Está tentando retomar as rédeas, né, no momento que é muito crucial para a liderança dele, né? Isso. Já que ele passou um tempo ali quieto, calado, sumido, ninguém falava mais em Cid, só quem brilhava era Camilo e papapá.
o PDT perde tudo na eleição passada e ele fica ali como derrotado. Tinha a história de que seria o cupido no segundo turno, não teve tempo para isso. Então, ele resolve voltar e dizer, epa, peraí, eu não estou morto não, né? Deixa eu voltar aqui, retomar essas redes, porque está tudo muito frouxo, e retomar a liderança dele. Para mim, eu acho que esse movimento que ele fez, né? E ele não é burro, ele sabia que o que ele falasse iria repercutir, né? Ele sabia, eu acho até que foi uma escolha racional, não, vou falar aqui no podcast, papapá, para repercutir, né? Todos aqueles recados foram bem pensados, eu acho. E tanto ele está reivindicando o protagonismo que hoje, nesta quinta-feira, ele foi à Assembleia Legislativa numa visita não programada. Ele foi. A desculpa foi de ele participar lá da posse do Antônio Granja como deputado, que ele estava como suplente e que é do PDT, e aí, mas ele não precisava ir, não era uma coisa assim, que é normal o senador ir lá na posse de um suplente. Não era. Exatamente, Não tinha nada a ver. total. Ele foi lá para aparecer mais um pouco. É um local. Foi para fazer enxame. Fazer enxame, exatamente. Foi para fazer enxame. E diz que a entrevista que ele deu depois foi o podcast, foi assim, mais de 20 minutos dando entrevista, assim, sabe? Todo, de fato, querendo a liderançazinha dele de volta. Porque a gente até comentou no episódio dos bastidores, né, lá da posse na Câmara e no Senado, que ele estava ofuscado, né? O brilho era ali todo do Camilo, por exemplo. As pessoas falavam em Brasília, falavam primeiro com o Camilo, depois com outro, depois que iam falar com o Cid, né? Então ele voltou aqui para o Cearazinho dele para poder retomar o seu brilho usual e volta. Que bom, né? Voltando a ser o Cid que a gente conhece e gosta, né? E é Cid importante. falante. E ser um líder, né? O líder que ele é, e que é importante para trazer coisas para o Ceará, para pensar em projetos, enfim, para ele conseguir fazer coisas, é muito importante. Agora a gente tem um trechinho de uma fala, um trechinho dessa entrevista que a Ebele falou, que ele deu hoje lá na Assembleia, em que ele é o nosso principal garoto com propaganda agora. Daqui a pouco ele vira assinante das Cunhãs. Vamos ver o Cid. Tira esse escorpião do bolso, Cid, cuida. Deixa eu botar aqui, cadê o Cid? Procurando, se ele não me pede conselho de perto, eu estou procurando dar conselho de longe. Conselho dá quem quer, recebe quem quer. Né? Se fosse obrigado, a gente dava, a gente vendia. Mas enfim, não entenda, e repito, quem quer saber o que eu disse, né, não veja notícias, não veja interpretações, veja o podcast, veja a minha entrevista inteira. Eu, sinceramente, acho que não disse nada de polêmica, nada que não seja, para mim, a expressão mais legítima da verdade. E eu tenho a obrigação de ser sincero, né? Alguma frase pode ter desagradado alguém, mas, repito, foi sempre colocado de forma respeitosa, não cheguei de minha parte, nenhuma vontade, disposição, intenção de fazer qualquer crítica a quem quer que seja. Eu me limitei, questionado, a falar um pouco sobre a minha visão do passado e a minha visão do futuro, tá certo? Então, eu sou do PDT, quero bem ao PDT, sou líder do PDT lá no Senado, quero ajudar o PDT a nível nacional, estou procurando ajudar o PDT a nível de Estado, estou aqui na posse do Granja, que é um quadro do PDT, que a convocação do Elmano de 2 secretários, 2 deputados estaduais do PDT permitiu que 2 deputados estaduais suplentes tivessem a oportunidade. Eu estou ajudando a formar, fortalecer e manter vivo o partido. E defendo sempre que a gente deve preservar uma relação, uma aliança, que aqui no Ceará deu enormes frutos, e que a rigor, no meu caso, já vem lá de Sobral, quando eu fui prefeito, que é essa relação do PDT com o PT. Tudo mais é assim, ou não viu a entrevista, ou não viu a entrevista, e como a gente diz no interior, emprenhou pelo ouvido, porque tem caba que vê a entrevista, quer fazer uma futrica, aí bota uma manchete no jornal. Certo? E a pessoa, em vez de ler a entrevista, vai ver a noticiazinha que o cara, a interpretação da pessoa. Veja na fonte, assista a entrevista. Se tiver a opinião divergente, realmente. E é mais de uma vez, né? Nós temos que dar uma gorjeta para o Cid. Eu acho. Mandar um episódio extra para ele.
Eu acho também, como ele não disse nada demais, não. Ele não mentiu. Ele mentiu. Eu achei, inclusive, lúcido quando ele falou da campanha de presidente, do Ciro. As pessoas, o eleitor, não queria saber de projeto, se referindo àquela história que o Ciro mostrava aquele livro que ele tem, com tudo no mundo resumido, né? Aquele livro. PNI, que tem até nome o livro, tem o nome lá. O Salvação do Mundo, devia ser assim o nome. Aí ele disse, não, o povo não queria naquela hora, queria ser contra ou a favor do Lula, contra ou a favor do Bolsonaro. Não tinha terceira via. Não tinha, o Ciro insistia. Aquela hora que ele disse também, ele perdeu, inclusive, grandes apoiadores, como Caetano Veloso, né? Claro, aí explicando, ele não estava com raiva do Caetano, ele mostrando que na ocasião não existia isso. Você entender, ir atrás de um projeto, disso aqui, não. Aquele momento era outro. O Cid foi lúcido demais. Lúcido demais. Aí fica o povo aí. Mas aí para os egos, né, Inês? Para os egos políticos da galera, isso não adianta lucidez, você não pode falar pé nenhuma. Né? Assim, o Cid, ele foi ali na malandragem, no bom sentido da palavra, ele não citou o Sarto diretamente, por exemplo, nas críticas que ele fez. O jornalismo, malandramente, fez a interpretação que tinha que ser feita, porque ele faz críticas diretas à gestão da cidade. Ele não cita o Sarto, pelo contrário, quando ele vai falar diretamente do Sarto, ele diz, não, eu acho que todo mundo, por exemplo, tem a chance de se candidatar, de tentar novamente, não sei o quê, acho que é justo, chegou a fazer elogios no início, mas aí depois ele indiretamente vai ali criticando a gestão da cidade, e quando entra na parte política, ele diz, prefeito não é para estar pensando nisso, prefeito é para estar trabalhando, aí ele começa, aí se empolga, prefeito tem que trabalhar e parecer que parece, aí ele vai se empolgando. Mas realmente ele foi ali pelas beiradas, começou elogiando e depois soltou as indiretas, na minha visão, na minha interpretação. Claro que ele vai dizer que não disse isso, mas a interpretação jornalística legítima e correta, né, na minha opinião, é que a crítica foi clara, a regra é clara. Mas ele disse, teve um momento que ele falou assim, eu já falei com o Sarto. Aí começou a dizer o que é que tinha falado com o Sarto. Tanto que ele estava se empolgando, aí ele mesmo disse, não, já tá bom, que eu disse para ele, já tá bom. Ele disse assim mesmo. Ele deve ter dado o maior cagaço no Sarto mesmo. Deve ter dado. Agora eu quero saber o que é que tinha, né? Como é que está rolando, se é que está rolando, a reunião agora do Diretório Municipal do PDT. A reunião do Diretório Estadual foi adiada, sine die. Como dizia um vereador que tinha aqui, como era que ele dizia? Sainedaia. A Denise deve ser lá, era o Clisgermoto. Pois foi adiada, Sainedaia, essa do estadual, porque dizem que o André Figueiredo, que agora é o presidente nacional, porque o Lupe está como ministro, né? Diz que persegue quem não aprova, quem não é do lado do Sarto. Agora uma para vocês, Carlos Lupe está preocupadíssimo. Carlos Lupe, que é o presidente mesmo, de fato, não é presidente porque está ministro da Previdência, né? Mas continua mandando no partido. Mandando no partido, diz que está preocupadíssimo com a situação do PDT no Ceará. Tá mesmo, tá uma guerra, né? Não tá nada bonito isso aí, tá bem pesado. Os caras tacaram o pau. Ontem a Câmara Municipal foi exclusivamente sobre isso. O pessoal, os vereadores do PDT só esculachando o Cid. É uma coisa assim. Tipo, como assim? O principal líder do partido no estado está sendo alvo dos próprios aliados políticos, assim. É totalmente inacreditável. Aí tem uma coisa que eles estão querendo fazer, principalmente o Cid, que é definir. O Evandro falou algo nesse sentido também, que tem logo que decidir qual é a posição. Vamos se decidir logo. E o Cid está querendo fazer isso por via de eleição interna. Né? Até onde eu li, eles estão querendo votar internamente. E o André Figueiredo parece que está dizendo, não, vamos em busca de um consenso e tal. Lembrar que a votação foi o critério que eles usaram para escolher o Roberto Cláudio, né? Quando foi para escolher essa turma todinha, que agora não quer negócio de votação, porque sabem que perdem, foi o método que eles escolheram para escolher o Roberto Cláudio. E outra coisa interessante que saiu recentemente também foi o Evandro falando que isso aí foi outra parte da entrevista que foi legal, né? Quando o Cid falou
sobre 2024. E na nossa leitura, né, depois a gente comentou depois do episódio, na nossa leitura ele deixou muito em aberto se o Sarto é o melhor nome para concorrer à prefeitura em 2024. Na minha opinião, né, gente? Eu acho que ele deixou ali em aberto, não, naturalmente é ele, mas tem que ver e tal. E o Evandro falou hoje que o Sarto é candidato à reeleição em condições normais, Isso. mas que tudo vai depender da aprovação dele, da aferição dos humores populares às vésperas da campanha. Né? Eu achei que, rapaz, o negócio vai esquentar e é muito. Digo de novo, porque choras PT. PT que é confuseiro. As palhas vão voar. Agora, esse movimento do Sarto e deles para o lado da direita também, isso aí é outra coisa para a gente estudar. Ele é totalmente ligadão com o povo, ele está só agradando o povo, a base do PL na Câmara, só está fazendo isso. União Brasil, tudo. Pastores, logo tem aquela história do evangelismo, né? Que é tudo evangélico. Sarto é evangélico, né? Também, muito família. O Elpidio também, muito família, todos são evangélicos. Aí eles estão enchendo a prefeitura. Por que é que tu ri, Bia? Tô dizendo, Não, tô rindo, A não. gente está concordando que eles são muito família. não é família. É, rindo de felicidade. É. Pois é. Maria, gente, esse povo é tudo cheio de mulher, cheio de história. Eu não sei como é que vai ser ainda. A gente tem que também ver como é que vai ser esse andamento, né? E não é... Tá bem... Aqui, eu acho que um movimento que a gente tem que ficar de olho, e aí também a gente vai falar rapidamente, porque assim, a gente já tem falado dessa aproximação, desse deslocamento do Sarto para a direita há algum tempo, né? Até a foto dele outro dia com o Girão, né, lá no Senado Federal, o Giroquina, que a gente Até falou o assim, Cid meu Deus do céu, defendeu, que ele é isso, defendeu né? um pouco isso, viu? Aí o Cid defendeu um pouco Não, o isso. Cid Exato. defendeu o Sarto nessa hora. Foi. Defendeu o Disse que ele, Sarto. como prefeito, tem que conversar com todo mundo e é republicano. Mas a gente não é só uma foto, é realmente o encaminhamento. E aí, ó, pronto, o Sandro Rosa está lembrando aqui uma coisa que eu ia citar. Essa saída do Elcio, que é o vice-prefeito do Sarto, né, o Elcio Batista, que estava filiado ao PSB, que é um partido aí da base mesmo, irmão, o segundo partido aí em relação ao PDT, praticamente, e ele saiu do PSB e foi para o PSDB, que está, assim, já não foi enterrado, né? Para mim já tinha morrido o PSDB, mas enfim, ele foi para o PSDB e Elcio tem intenções aí eleitorais, né? Ele tem vontade de subir, ele não está parado assim, jogando parado, não, ele está andando. É mais uma sinalização dessa ida para a direita, né, gente? Opa, eu estava lendo aqui os comentários, desculpa, Camila. Eu também. É mais uma... Porque tem um monte aqui para tu ler depois, viu, Camila? Sim, pois é. É mais uma sinalização total e acende também o alarme de para onde vai Elcio, né? Para onde vai Elcio com essa filiação, num partido que está sem liderança, sem gente, né? Tava, como diz Inês, é bom para o PSDB a chegada do Sarto, porque quem é que está no PSDB de destaque hoje? A chegada do Elcio, desculpa. Quem está no PSDB? Então, assim, chega com uma... Né, ele gosta de aparecer, de ser protagonista também. Qual é a dele indo para esse partido que está sem muita gente, para ele brilhar só? Né? Qual vai ser? Começa a se descolar do Sarto? Vai querer um brilho próprio? Porque lembremos, né? Elcio queria ser prefeito de Fortaleza na última eleição. Estava se cacifando para isso, foi para a vice para subir esse degrauzinho, e aí esse movimento dele é de se ficar ligado, de fato. Agora, se ele pensa que o PSDB... Ele não se lembra, não, da história do PSDB em Fortaleza? Mulher, o PSDB nunca elegeu ninguém aqui em Fortaleza, pelo amor de Deus. Ninguém. Socorro França, Machado, ninguém. Ele não elege prefeito aqui em Fortaleza, não. É para se enterrar. Para se enterrar. Não sei o que diabo é isso. Não sei quem foi que comentou, não sei se foi o Mascai, alguém comentou numa postagem ou no grupo, o abraço dos afogados. Pesado. Não, eu só fiquei Achei imaginando pesado. quantos votos o Elcio vai levar para o PSDB.
Aí o pessoal, me Também. falar em negócio de comentários assim, aí o pessoal, como é que o Elcio quer ser prefeito? E a Praia de Iracema já é município? Não, Mulher, e como o eu povo acho é que na Praia de Iracema ele não se elege também, não. Vocês já andaram por lá? Para onde? Quem? Na Praia de Iracema? Nem na Não. Praia de Iracema ele se elege. Ele pode ficar andando lá de noite, mas não se elege, não. Nem na Praia de Iracema. Rapaz, até parece. Gente, é tanta contribuição aqui. Deixa eu só dar uma geral no que a galera falou. Aqui, só lembrando. Deixa eu pegar aqui. Vou começar, não vou nem. O Luiz Viana falando que realmente o Cid é garoto propaganda das Cunhãs. O Leonardo Mendes disse que pior que realmente o Cid nem falou nada demais do Sarto, né? Tem muita gente falando muito mais. A Ana Paula, a enfermeira Ana Paula, outro dia, no período do carnaval, saiu com uma camiseta do Show Sartanás. Oi. E ela é do PDT, gente, aliada, né, em tese, mas está fazendo uma oposição ferrenha mesmo ao prefeito agora. Ficou assim, com ódio da história da taxa do lixo, está bem chateada mesmo. O Kevin também achou que o Cid foi suave com o Sarto. E aí a Denise queria saber se a gente pode se posicionar em relação, pode falar um pouco das proposições e pronunciamentos do Cid como senador. A gente fez um pouco isso naquele episódio que a gente fez o Desvendando o Cid Gomes. A gente falou um pouquinho desse desempenho dele. Mas, lógico que tem novidades. Ele passou um tempão afastado, ficou o suplente dele, o Júlio Ventura, assumiu algumas vezes o Senado, e realmente agora é que ele está. Aí, lembrando, a Denise tinha pedido mais cedo, antes da gente começar, para explicar melhor qual foi o episódio que o Cid ficou arengando com o Giroquina na votação lá do Senado. Para Então, eleger o Pacheco, para eleger o foi. senador Pacheco, bom Foi no lembrar. dia, exatamente, na eleição à presidência do Senado, o Giroquina tinha sido estava como candidato, né? Ele estava candidato à presidência do Senado, estava lá, fez até campanha, pediu o voto aberto, fez lá Falsidade. falsidade total. Ele foi o padre Kelson, o quê? Candidato padre, né? Ele fez esse papelão. E aí ele renunciou, ele deixou de ser candidato, desistiu para apoiar o candidato bolsonarista, o Rogério Marinho. Aí, na votação, o Giroquina foi fazer uma performance lá de mostrar o voto, né? Porque não tinha sido voto aberto, foi mantido o voto fechado, o voto secreto. E ficou mostrando assim o papel. E o Cid estava votando bem junto dele, porque a votação era por estado. Então, os senadores de cada estado iam lá votar juntinhos, mais ou menos juntos. E o Cid imitou, ficou arengando mesmo, imitou o Giroquina, assim, ficou passando papel na frente, assim, como se fosse mostrando o voto. Mostrando, voto aberto, assim, Ô, passando. coisa ridícula. O Cid está de volta mesmo, arengando com o Giroquina. E naquele dia o Pacheco deu um beijo na cabeça dele, do Cid, bem aqui, assim, Foi. no cucuruto Deve aqui. gostar mesmo, né? Deve achar engraçado até. Aí o Sandro Rosa está dizendo que a turma do Pinguim, do Roberto Cláudio, está fofocando que o Cid quer ir para o PT. Isso é antigo. Isso é antigo. Sempre tem essa conversa. Eu vou apurar essa história aí com um colega meu, um passarinho, se isso tem cabimento. Tem não. Ontem é tão claro essa união das bases do Sarto com a base da direita lá dentro da Câmara, que ontem um ressuscitava a história do aquário, o outro daquele tatuzão. Os dois, era como parece, era orquestrado. Foi impressionante. Aí a pessoa não. Quem é que é trairagem? Quem é que faz trairagem? É o Cid? De jeito, não está entendendo. Ei, gente, mas deixa eu só comentar. Eu falei que comentar com um passarinho essa história do Cid querer ir para o PT, mas esse mesmo passarinho com que eu vou apurar me disse um outro dia que o Cid está unha e carne com a Luiziane. Está todo bandeado para o lado da Luiziane e que estariam fazendo aí uma articulação, né, para fazer frente ao grupo do Guimarães no ano que vem, né? Nesse ano e no ano que vem, principalmente. Então, assim, a aproximação parece que está rolando. Eu lembro muito que no ano passado, alguns petistas com quem eu falei disseram que estavam sentindo falta do Cid vir para aquela articulação, porque uma vez descartado o nome da Isolda Sela, né, que o PT toparia, que o PT queria que fosse candidato e tudo mais, um nome que poderia unir seria o do Cid. Isso eu ouvi de pessoas, inclusive, ligadas à Luiziane, que o Cid não. O Cid, o pessoal
toparia, se o Cid fosse candidato, né, no lugar do Roberto Cláudio. Então, parece que está rolando essa aproximação aí mesmo e tem que ver quais serão os frutos. Depois eu vou pegar mais detalhes para a gente comentar isso. Isso ainda vai longe, mas eu lembro muito, antes, assim, porque o Cid, Ciro, essa turma já passou por vários partidos, e eventualmente vinham conversas de que eles poderiam ir para o PT, então não é uma conversa nova essa. Agora, a gente tem que lembrar que o Cid faz parte desse grupo político que não é ele sozinho, é um grupo político que baseado na família Ferreira Gomes, que ele diz que não é uma oligarquia, mas enfim, se comporta como uma, e que faz esses movimentos conjuntamente, não faz isso isolado. Ele não tem como. E o Ciro não vai para o PT nem morto, nem nada. Pode fazer o que quiser que o Ciro nunca vai para o PT, ele odeia o PT. Então é impossível. E mesmo para o Cid, pessoalmente, eu não enxergo o PT como um espaço vantajoso para ele. Porque ele ia ter que disputar a liderança ali dentro. Ali já tem briga demais, rapaz. Exatamente. Ali tem mais aula do que o pessoal não diz? Exatamente. Mais aula do que escola de samba. Mas o PDT está igualzinho. Não, o PDT não está igual porque é menor. Mas exatamente. O PT, né? 2 pessoas é uma ala já. Agora eu queria falar com o Sandro Rósio Madaleno. Ele está dizendo que o Sarto só vai onde tem multidão de comissionados e terceirizados. Ó. Deve ser mesmo, para poder ser aplaudido. Aí, voltando à tal da entrevista, que o assessor do Roberto Cláudio ficou muito magoado, diz que as pessoas aqui não entendem o Sarto. Sarto é um nível de político acima da maioria dos políticos brasileiros, se vocês não sabem. O Sarto fala inglês e fala alemão. Isso quer dizer alguma coisa? Não. A Gisele Bündchen deve falar bem 10 línguas, né? Porque andava no mundo todinho. Aí ela dava para ser um prefeito, um presidente. Não. Aí diz que ele fala inglês, fala alemão. Aí eu disse assim mesmo, para o assessor, eu digo, olha, pois o que passa a imagem que o Sarto passa é de uma pessoa que realmente não gosta do trabalho, né? É uma pessoa assim, uma preguiçosa, e que uma pessoa que ultimamente está sendo visto muito bêbado. Ele foi visto bêbado várias vezes na Praia de Iracema, no tempo da série, na programação, férias na PI, foi visto bem. Aí a pessoa se tocou e disse, realmente teve um dia no palco que eu não sei que mancada foi aquela, que o assessor, em vez de puxar ele pela frente, levantá-lo pela frente, puxou por trás. Ou seja, acabou concordando comigo que ele está sendo visto embriagado. Isso não é, pode ser visto embriagado a Camila, Exato. Mas, né? O prefeito não. O prefeito, e mais de uma vez, não é legal mesmo, não. Segundo o assessor, o nível do Sarto é assim, nas alturas. O Kevin pode ser prefeito, ele está dizendo aqui, ele fala inglês e espanhol e ele está lascado, mas de repente você vira prefeito, Kevin, ora. Pode. Espanhol e francês, ó, é mais chique. Francesinho. Aí tem a sugestão aqui de dar a prefeitura logo para o Wizard, né? Que aí já faz a. Já tem para isso. Foi o Leonardo que falou. Gente, pois é. Vocês viram só, é muita coisa, né? Só esse episódio aí rendeu a Ave Maria. E assim, eu acho que ainda vai render mais ainda, né? Porque realmente os movimentos estão acontecendo, vão ter novas reuniões. Lógico que internamente vai ter que se resolver essa situação. O PDT, metade está com o Eumano, com o PT, e metade não está com ódio. E a gente sabe que o partido... Não é metade não, viu, Camila? Não é. Não é metade não, é a minoria que está com ódio. Mas fazendo barulho o suficiente para aparecer, né? Que é uma metade. Essa parte vai ter que se resolver. E aí a gente vai ver, porque as eleições municipais estão chegando, assim, ainda faltam um ano e pouco, mas está perto. Então, a preparação para isso vai ter que ser logo, né? E aí vamos ver como é que vai ser. Eu acho que é isso, né, meu povo? Falamos tudo, né? Acho que a gente não tem mais nenhum bastidor. Só o único bastidor que eu não falei foi que Cid Gomes parece que voltou a falar com Eunice Oliveira, lá no Senado. Parece não, estão super bestes. Tem foto deles juntos, tricotando e tudo. Gente, é isso. A gente não pode... É isso, não pode. Essa coisa, a gente que faz política com o fígado, como falou o Cid, não vai para frente. Não vai para frente.
Na política tem que ter esses momentos até de reposicionamento. Então, os caras brigaram, se xingaram de tudo quanto é nome. E agora estão se falando, então voltaram a ser best. É isso. Essa é a realidade. O que é que o Era Kevin está Pinóquio. escrevendo ali? Teve uma galera que pegou umas LEDs, é lead? Deve ser O lead. episódio distorceu muito. Distorceu muito, gente. Ah, Fiquei sim. com alheia. Quem foi que... Ah, sim, a imprensa livre que distorceu? Pode Acho que ser. foi um pouco o que o Cid falou, né? Ele Não, reclamou nada um a ver, pouco. não foi a galera do Sarto O e Sarto do que Roberto distorceu. Cláudio Isso. que deram uma exagerada, tal. Eu acho que as leituras que os jornais fizeram foram todas corretíssimas. Foi. Ninguém. Assim, a gente também foi pauta do Diário do Centro do Mundo, DCM reproduziu, do Brasil 240, como é? Brasil 247, 247, 247. e que eu adoro, a Sertão TV de Xeramubim, que pega todo o Sertão Central, botou tudo, deu crédito. Agora, engraçado, a galera aí que está com a gente, nossos queridos assinantes, primeiro momento que o Diário do Nordeste divulgou, não deu crédito. Aí, quem foi que reclamou? Não foram nem nós. Nossos ouvintes que reclamaram. Deem o crédito do podcast. Pessoal, rapaz, Foi. pega o negócio. Começou um monte de curuminho Cunhanzete a falar isso. Foi Foi O massa. povo pegou lá, viu? Pegaram Pegou. Vote que é das Cunhã, vote que é das Cunhã. Engraçado. Aí botaram. E hoje também botaram outro trecho, aí botaram. Jornal Povo fez isso, não. Jornal Povo deu logo que foi a gente. Desde o começo, Não, os Aí meninos são Sertão 10. Sertão TV botou, foi no ar o episódio do YouTube. Foi bacana. Foi. Aí o Kevin quer saber como é que a gente se sente sendo pautando aí a mídia nacional e local, como estamos nos sentindo como celebridades, agora deixando de ser subcelebridades para virar celebridades. Gente, assim, para mim é zero emoção. Assim, não me emociono demais, não. Eu acho que é isso mesmo. O trabalho é assim. Em outras ocasiões, claro que não com essa repercussão toda. A gente vê isso todo dia, Kevin, né? Todos os dias. O jornalismo tradicional se retroalimenta com os alternativos, né? Não sei nem qual é o termo utilizado, mas é uma retroalimentação diária, cotidiana, né? Calhou de ter sido realmente uma entrevista boa, porque o Cid falou bastante, e não tinha para onde, tem que repercutir, né? Acho até que a repercussão nacional não foi tão grande, porque eu acho que tinha que ter tido, né? Porque o senador falar que o irmão, né? Um irmão que é uma figura nacional, agiu com o fígado, fez política com o fígado, eu acho que isso era para ter repercutido nacionalmente. Eu achei saca? também. Eu achei Mas também. é isso, Eu achei. né? Porque Era a minha parte principal. Eu achei que foi a fala mais forte nacional. E o Luiz Viana acho que a fala sobre o Lula também era notícia nacional, mas como assim, um pouquinho abaixo. A principal para mim era essa questão do Ciro fazer política com fígado. Essa crítica foi forte demais. Perfeito, né? Qual foi que o Luiz Viana achou que era? Eu não ouvi. O que ele falou sobre o Lula, o que o Cid falou do Lula, que ele não devia ter se candidatado porque como é que ele não vai ser igual o Lula 1, Lula 2? A cobrança vai ser muito mais pesada e ele não vai dar conta, porque as condições do país não estão suficientemente boas e ele vai só se queimar. Então, essa leitura do Cid foi interessante, assim. Teve outras coisas também nacionais, tipo ele falar que o Lira é igual ao Cunha, é a mesma coisa, o mesmo modelo, isso também poderia ter repercutido, foi uma fala legal dele também. E aí é isso, eu acho que é isso. O Cid soube usar, mais uma vez, as mídias às quais ele tem acesso. Para mim, é um cara que, saca, pode ter tido uma repercussão para além do que ele achava que teria, talvez. Eu acho que ele não pensou que a confusão fosse ser tanta. Mas talvez até seja bom, porque acelera as coisas, ele está querendo resolver logo esse impasse, né? Voltou para os holofotes. Pô, muito bom para ele. Foi bom para a gente, porque a gente realmente ganhou visibilidade, né? Que ganhamos novos seguidores, o episódio teve muitos acessos, mas para o Cid também foi muito bom, repercutiu em todo canto. O Cid Centavizzinho, a Damares também devia ser notícia nacional. E outra, que ele queria ter uma retroescavadeira naquela hora,
porém com vidros blindados no dia 8 de março. Essa Não, foi ele boa Foram, também. Ele foram falou falas muito muitas coisas, ele boas. falou Foram falas muitas muito coisas boas. boas. Realmente, quem perguntou se a gente achou legal, foi, claro, quem é que não gosta que o trabalho da gente repercuta. A gente trabalha e faz por onde, prepara uma entrevista e tal. E o Cid ajudou, cara, o Cid ajudou. Tá É, entendendo? A gente também teve essa sorte dele estar num bom dia, dele estar de é bom mesmo. humor, dele estar doido para falar. A Foi. línguazinha dele Doido. estava assim, ó, Tava. coçando. Inês, avalie se de fato a entrevista tivesse se estendido, né? Porque por ele se Foi. estendia. É, Mulher, que mais que tinha saído dali, hein? E a gente não tinha Maria, muito para perguntar. É, era bom enfim, demais. Foi ótimo. só mais um bastidor. Diz que agora quem quer dar entrevista é a Lia Gomes, viu? Para as Foi, cunhadas. mandou pedir a Não, gente. e tem o tal do vereador. Qual é o nome do vereador que também quer? Léo Couto. Olha aí. Aí tem que falar umas coisas bem massa para repercutir bastante também. É. Não, meu filho. Aí quando eu soube dessa história da Lia, que eu não sei se era brincando ou falando sério, mulher, é casos de família, é? Cunhãs Goldsmith É agora. o Ferreira Gomes Aí ela é todinho. tipo isso. Olha aqui a Denise perguntando quem é a assessora do Cid. É a Lucirene. Lucirene Maciel, Lucirene. Ela já foi, trabalhou na campanha do Ciro. Ó, exatamente. Ela trabalhou na campanha do Ciro, exatamente. Sandro, a gente queria que fosse mais longa a entrevista, mas desde o começo a assessoria falou que ele só podia 40 minutos. A gente Mas ainda não foi chegou 40, a. foi 1 hora e pouco. Ainda foi 1 hora e pouquinho, a gente conseguiu ficar com ele 1 hora e pouco, mas a assessoria queria que a gente ficasse só 40 minutos com ele. Aí a gente fez a pauta, a gente cortou muita pergunta, porque senão, meu, é isso. É Aí deixa o loucura. canal aberto, né? Foi isso. Pois, gente, foi bom demais falar com vocês sobre esses bastidores, a A gente repercussão. acha bom, quero saber se vocês gostaram. Exatamente, né? A gente quer saber se vocês gostaram. E aí, nessa semana agora, já deixando aqui o spoiler que a gente gosta de deixar, né, do próximo episódio, a gente vai falar sobre a questão urbana da cidade. A gente vai pegar o caso de Fortaleza, mas pode ser aplicado a outras cidades. Fortaleza agora não quer mais ser Miami, quer ser Dubai, né? Igual ali o Balneário Camboriú, com aqueles super prédios gigantescos, né? E tal. E a gente vai falar disso, né? De habitação, planejamento urbano, a compra do céu. A gente vai falar de assim, um assunto sério interessante da cidade, que o exemplo vai ser Fortaleza, mas que vale para outras cidades onde está acontecendo a mesma coisa. Então, a maquete, tu viu, né, Leonardo? A maquete lá das torres de Dubai, Marina, né? Tipo na uma Marina. marina, coisa assim. Gente, o que é aquilo, né, gente? Do Deus dará, exatamente. A gente vai falar dessas coisas. Vocês sabem quem é o Deus dará? Deus dará já foi genro do Luciano Alcântara. Olha aí. O arquiteto que está Casado com a projetando. Daniela, o arquiteto que projetou, fez aquela maquete, daquelas coisas para cima, aquelas fotos, eu tenho medo. Aí ele foi genro do Lúcio Alcântara, casado com a Daniela. A Daniela agora mora em Portugal, e largou ele. Aí eu frescava com ele na campanha do Lúcio, 2006. Ele fez o negócio toda esquina, todo terreno baldio, botava tipo um circo. Ganhou foi dinheiro com aquilo. Aí que para nós, né? E ele andava de bata, bem assim, sabe? Aí o de Minas, ele veio de um de estoque a pé. Era igual aqueles ripão, sabe? Mas tinha vindo a pé de um de estoque, porque não tinha mais nem, não era nem moda o negócio de hippie. Aí ele é todo assim. Excêntrico. Oxi. E Pois aí quer fazer essas coisas, quer transformar a Fortaleza em Dubai. Aí a gente vai falar disso. Eu acho que vai ser bom. Assim, não gravamos ainda, estamos ainda em processo de apuração. E é o processo de apuração pós-Cid Gomes, as portas estão se abrindo, meu povo. A gente liga para as pessoas, todo mundo quer falar com a gente. Tá bom demais esse negócio, viu? O Cid está sendo bom para isso também, porque jornalista sofre, vocês têm que saber disso. A gente muitas vezes tenta falar com um monte de gente para perguntar coisas e tal, e leva um monte de não. Gente que simplesmente nem responde direito, dá um balão. Acontece. E dessa vez as coisas estão se abrindo, as portas estão se abrindo. Parece aquela. a pessoa está se oferecendo, de vez em quando oferece. As pessoas a gente recebe, olha, entrevista meu assessorado. Pois é. Né? Vamos Bem... voltar a tentar, viu, Kevin? O Kevin quer que a gente entreviste a Isolda. Eu acho que é um nome que a gente queria já entrevistar muito antes. Levamos um não bem bonitinho na época.
Levamos um E balão, a gente ficava balão. pouquinho de entrevistar, aí É, levava o balão. é, Fomos Ah, para eu a quero a Luísa Isolda. dela, fomos para a assessoria dela. é. Sempre a gente levou o Falamos com a balão. filha dela, meu, a gente tentou de tudo, mas eu acho que agora vai rolar, se Mas duvidar. vamos tentar de novo, É, vamos tentar, vale a é. pena. Pois, gente, brigadão. Nada, gente. Vou fazer a despedida aqui, depois a gente faz a nossa foto. Brigadíssima mesmo, gente. Valeu demais. Um cheiro para todo mundo. E até os próximos episódios.